Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens, os próximos vídeos. E não esqueçam de deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Comente, né? Envie a sua opinião com respeito à mensagem, à palavra, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu. E nos comunique, não é? Faça o seu comentário, para que ele é muito importante, não é? Muito bem. E o tema de hoje é com respeito ao Templo de Salomão, né? O templo, que Salomão, levantou, construiu como a casa de Deus, não é? A construção do templo está baseado Segunda Crônica, capítulo 3, não é? Versículo 1 a seguir, e nós vamos ver que essa construção do templo foi a maior obra do rei Salomão, não é? O templo passou a ser um sinal visível, né? Da aliança de Deus com o povo de Israel, um sinal bem visível, assim como a igreja, não é? É um sinal visível, não é? Da casa de Deus. Muito bem. Segundo Crônica, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi e o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha conhecido, escolhido, não é? Era o terreno de malhar trigo de Araúna, né? O Jebuseu, louvado seja Deus. Davi comprou esse terreno e construiu, né? E planejou fazer a casa de Deus, fazer o templo, né? De Deus, para que a arca não ficasse mais em tendas, né? Em barracas. Então Deus, né? Teve ali o templo como a casa de Deus. Davi construiu o templo como a casa de Deus. Muito bem. Então nós vemos essa construção. Salomão pôs em execução sabiamente o plano. Com muita sabedoria, ele começou a execução do plano, da construção do plano, da construção do templo, que tão longamente foi acariciado por Davi, né? Foi desejado por Davi esse templo.
Tanto é que Deus não lhe permitiu que Davi o construísse por causa da sua mão sanguínea, né? O seu problema com guerra. Deus não lhe permitiu. Então Deus falou a Davi que o seu filho, que ocupasse o trono em seu lugar, o construiria, né, o templo, a casa do Senhor. Muito bem. Nós vamos observar nessa mensagem, porque ela está ligada inteiramente no Novo Testamento. Nós vamos ver, durante 7 anos, Jerusalém esteve repleta de ocupados obreiros, né? Empenhado em aplanar o local escolhido. Ali o monte de Moriá, né? O mesmo lugar onde Abraão foi provado, conforme Gênesis capítulo 2, 22, versículo 2, onde Deus pediu o seu filho para que lhe fosse oferecido como sacrifício. Neste mesmo lugar, Deus construiu o templo onde seria sua casa. Muito bem. E vamos ver os cuidados. Para nós resumirmos assim a mensagem, vamos ver o cuidado que Deus teve para a construção desse templo. Os detalhes, o capricho que teve Salomão. Eu quero ver aqui ainda no versículo 3, versículo 5. Olha os detalhes de dentro do templo. Versículo 5 diz assim: glória a Jesus. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo e revestiu de ouro puro a madeira. O lugar santo foi revestido com a melhor madeira, de pinho, que não dá, que não apodrece, e foi revestido de ouro puro no lugar santo, o lugar santo. Olha o templo que foi construído para se chamar a casa do Senhor. No versículo 6, outros detalhes, que diz assim: enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro. Todo o templo ficou adornado com pedras preciosas. Você sabe que eu até queria ler Provérbio, capítulo 17 de Provérbio, versículo 3, ele diz o seguinte: olha bem, a prata e o ouro, para ele poderem ser usado, para poder ir uma prateleira, para ser demonstrada a sua beleza, aquelas pedras preciosas. Olha a situação para ela chegar nesse estágio. O crisol
é uma frigideira, não é? Que suporta o calor do fogo. Tantos graus, 2.000 e tanto grau de caloria. O crisol é para a prata. Coloca a prata ali naquela frigideira, naquela panela, vamos pôr assim, e coloca o fogo, e ali ela começa a tirar aquele limbo, começa a lapidar a prata. Ela passa por uma caloria incrível, para depois mostrar a sua beleza, a sua utilidade. E o forno para o ouro. Mas o Senhor, Ele prova o coração. A prata e o ouro é provado no fogo, é provado numa caloria. Mas veja, continuando o versículo, mas o Senhor prova os corações. O Senhor prova os corações. Veja como Abraão foi provado diante de Deus. Quando ele teve que sacrificar, quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho, não só matar, mas teria que queimá-lo. Tanto é que ele levou a lenha, tinha que sacrificá-lo, matá-lo e sacrificá-lo, e tocar fogo. Holocausto quer dizer queimar, assar. E vejam, em que lugar ele estava fazendo isso? No Monte de Moriá. Aquele monte foi provado por Abraão. Olha a caloria que ele estava passando, a pressão que estava dentro de Abraão. E nós vemos que esse mesmo lugar, Deus construiu, Deus deu sabedoria a Salomão, a Davi, preparou o mesmo lugar onde Abraão foi provado. É aqui que eu quero o meu templo, é aqui que eu quero a minha casa. E quando a casa foi construída, ela foi enfeitada com pedras que passou pela caloria do fogo, com pedras provadas. Vejo que não tinha pedregulho, pedra sem valor no templo. Não tinha cascalho, não tinha barro, não tinha tijolo, não tinha caco. Mas era só pedra provada, pedra de ouro, barras de ouro, pedras provadas. Imagina que Salomão ia mandar por pedregulho ali naquele seu templo. Louvado seja Deus. E enfeitar o templo, a casa do Senhor, com pedra sem valor, com pedregulho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prestando atenção nesse templo do Senhor. A pedra que foi colocada foi pedra provada no fogo. Pedra que foi provada, põe um pedregulho no crisol para ser provado, e depois de certa caloria, tire de lá para ver se dá para ser aproveitado. Pedra sem valor, que não suporta caloria. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver versículo 7 ainda, que diz assim: e revestiu de ouro as vigas. Olha as vigas.
de dentro da casa do Senhor era revestido de ouro. Ouro que foi provado no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais. Os batentes da porta. Os batentes da porta também era revestido de ouro. Louvado seja Deus. E vejam as portas, os batentes, as paredes. As paredes também eram de ouro. Olha a importância do templo do Senhor, da casa do Senhor. Que templo maravilhoso, que aliança de Deus com Israel. Que templo, que casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o valor, a maior construção no Velho Testamento. Louvado seja Deus, era a casa do Senhor. E não casa do tesouro, era a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós vamos ver 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E nós vamos juntar esse versículo com Efésios, capítulo 2, 22. Nós vamos ler os dois versículos. Leio metade de um e completo com o outro. 1 Pedro, capítulo 2, 5. Juntando com Efésios 2, 22, para nós dar uma resposta aqui para Salomão. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, no qual, Efésios 22, 2, 22, continuando, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja o templo do Velho Testamento e veja no templo do Novo Testamento. Eu queria ainda que vocês observassem quando Salomão terminou de construir o templo, que ele estava olhando o templo. Olha a palavra de Salomão. 2 Crônicas 6, versículo 18. Prestem atenção. E depois nós vamos juntar um Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 e 49. Os dois versículos juntos para ligar o Velho Testamento e o Novo Testamento, que diz assim: glória a Jesus. Diz assim: louvado seja Deus. 1 Crônicas 6, 18. Olha a palavra de Salomão. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós? Olha a admiração do rei. Será, ó Deus, que de fato tu pode morar no meio de nós, seres humanos aqui na terra? Será que Deus pode morar aqui como seres humanos aqui na terra? Veja, continuando, diz assim: tu és tão grande, Senhor. Como que o Senhor vai morar aqui? Tu és tão grande, Senhor, que não cabe nem mesmo no céu. Oh Deus, nem mesmo dentro do céu tu cabes e vai morar aqui.
nesse templo que eu construí, feito com mãos humanas. Olha a admiração do rei. Como poderia esse templo que eu fiz, né, que eu construí, ser bastante grande para isso? Como que tu vai entrar dentro dele? Veja a Segunda Crônica. Veja a Segunda Crônica, capítulo 6, versículo 18. Examine com calma e veja a admiração do profeta, da palavra de Deus, de Salomão, do rei. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não mora em casa construída por seres humanos, como disse o profeta. Mas Deus Altíssimo não mora em casa construído por mãos humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o 49. O céu é o meu trono, diz o Senhor. O céu é o meu trono, diz o Senhor. E a terra é o extrato do descanso dos meus pés. Mas a terra é onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Isso é Deus perguntando. Evangelista Eugênio, que tipo de casa um ser humano poderia construir para mim? Construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Em que lugar? Se o céu, que é maior do que a terra, não cabe Deus, como que eu ia construir uma casa aqui na terra para a morada do Altíssimo? Como? Em que lugar ia ser isto? Mas vejam, louvado seja Deus. Vamos voltar para Pedro. Vamos voltar para Pedro, que diz assim: vós também, como pedra viva, sois edificado, casa espiritual. Nós, como pedra viva. Pedro, mas como vocês que são provados, que aceitaram Jesus, que passaram pela fornalha de aflição, de angústia, que foram provados e absorvidos pelo Deus Altíssimo, agora você é pedra. Você é pedra lavrada, você é pedra provada, louvado seja Deus, você já passou pelo fogo da aflição. Eu quero ler Isaías 48, versículo 10. Veja o que diz o profeta, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o profeta, fala Isaías: eis que te purifiquei, eis que eu te purifiquei, mas não como a prata. Purifiquei na fornalha de aflição, na angústia. Veja como ele purificou Abraão. Quando dá Abraão, eu quero seu filho como sacrifício. Veja a angústia que passou Abraão. Veja a luta, a angústia que ele passou para poder fazer aquilo que era a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que eis que purifiquei, não como a prata, mas na fornalha da aflição. Essa prova, meu irmão, que você passa nos seus cotidianos, no mês, no ano, na sua vida, não importa o tipo de prova, é Deus te purificando, porque você é pedra que está sendo construída a morada de Deus.
Segundo 1 Coríntios, capítulo 6, veja o versículo 19, veja o versículo 19, versículo 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo, que habita em vós, que mora em você, que mora em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora, nós, vejam, não pertencemos mais a nós mesmos. Eu não sou dono de mim, você não é dono de você. Mas que conversa é essa? Eu não sou dono de mim, você não é dono de você. Vamos ver por quê? Vê o versículo 20. Porque nós fomos comprados, Deus comprou a nós. Nós éramos escravos do pecado. E como escravo tínhamos que obedecer o nosso Senhor, que era Satanás, que era o pai do pecado. E nós éramos escravos dele. Mas Deus o comprou. Deus pagou caro. Deus pagou um bom preço através do sangue de Jesus. Nós fomos comprados. Nós não somos mais donos de nós. Porque nós fomos comprados por bom preço. Glorificai a Deus no nosso corpo e em nosso espírito, porque o nosso corpo pertence a Deus. Nós não somos mais donos de nós. Deus é o proprietário do nosso corpo. Deus é o proprietário da nossa vida. Quando o escravo é vendido, ele deixa de obedecer seu antigo patrão e passa a ter um novo patrão. Olha a diferença. Quando nós estávamos para o lado de lá, nós éramos escravos, mas Deus comprou. Ele não aceita que nós sejamos escravos, mas Ele trata nós como servo. Nós somos servos do Senhor e não escravos do Senhor. Nós somos servos, nós servimos a Deus porque Ele comprou. Nós fomos comprados por bom preço. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Deus comprou o nosso corpo. Deus comprou a nossa vida. Deus nos comprou e expulsou. Vejam, Deus comprou e fez morada do nosso corpo. O nosso corpo é morada de Deus. E disse Jesus: se vós me amar, se vós me amar a mim, eu voltarei e morarei. Eu e o Pai viemos a ti e faremos morada. Não é melhor eu ler esse versículo? João capítulo 14, versículo 23, que diz isso que eu acabei de dizer, não é? Vamos ver. João capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. Olha o dia da mudança de Jesus. Deus estava mudando. E viremos para Ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de nós. Ele não mora dentro de uma casa de tijolo feito por mãos de homem, mas Ele mora dentro do coração dos seres humanos que se converte a Deus, que se converte a Cristo. Essa é a morada de Deus, o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos
Louvado seja Deus, que diz, mais um texto que eu quero observar, que, olha bem, os leitores da carta de Pedro, com certeza, entenderam que a expressão pedras vivas, está no plural, tá? Pedras vivas, é uma referência a Israel. Então Pedro aplicou a imagem da pedra viva no singular a Cristo. A Cristo. E uma vez mais Pedro mostrou que a igreja não anula Israel. Não anula a herança judaica. A igreja não faz isso, tá? Pelo contrário, ela completa. Ela completa. O templo do Velho Testamento, aliança com Deus, fizeram um templo, mas Deus não entra dentro, porque ele não cabe lá dentro. E no Novo Testamento a igreja não anulou isso aí, não. Ela faz parte, porque Deus saiu do trono e entrou no nosso coração. Ou não sabe vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Ele é proveniente de Deus. Isso veio de Deus, partiu dele. Proveniente de vós, não é? Que diz a palavra. E nós vemos Efésios 2:22, né? No qual também vós juntamente, glória a Jesus, sois edificados, sois construídos. Todos nós fomos construídos, né? Edifícios, né? Edificados para a morada de Deus. Nós fomos construídos para Deus morar dentro. Ele limpou, ele nos comprou, nos purificou, como a prata é purificada. A prata, assim que saiu, a prata, o ouro, assim que saiu do fogo, ela foi adornar o templo de Deus. Assim que nós passamos pela aflição, que nós se batizamos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos agora enfeitando o templo de Deus. É nós que somos essa pedra, a pedra viva, que disse Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Pedro retrata a igreja como um templo vivo. É assim que ele mostra e descreve a igreja como templo vivo, louvado seja Deus, como um templo vivo espiritual, sendo Cristo como alicerce. É Cristo que é a base dessa igreja, não é? A pedra da esquina, a pedra angular, a pedra que é a base da igreja. A igreja está levantada em cima dessa base, em cima de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E nós vemos, Paulo trata a igreja como um corpo com Cristo, sendo a cabeça da igreja. Cabeça do crente. Olha Pedro como é que trata e Paulo como é que trata. Como se fosse um corpo e a cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça. Como um membro. Ambos os retratos enfatizam a comunidade cristã. Tanto um de Pedro como ela enfatiza.
né? Ela mostra, não é? A comunidade como é conjunto, a igreja cristã. Mas uma observação, por exemplo, lá em Crônica, capítulo 3, versículo 6, que nós lemos, olha bem, e revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes, não é? E como que nós vamos decifrar isso aí? Como iremos decifrar isso aí? Por quê? Nós somos pedra viva. Por quê? Uma pedra não é um templo. Eu só não sou um templo. Um templo precisa de parede, precisa de porta, precisa de teto, precisa de tudo. Então, um ouro só lá não é um templo. Então, houve vários adornos para enfeitar aquele templo. Então, uma pedra não é um templo e nem sequer uma parede ou um batente. Não, ele faz parte do conjunto da obra de Deus. Um corpo, um dedo só não é um corpo. Um corpo precisa de mão, de pé, de tudo que temos por dentro, coração, precisa de tudo, de joelho, de boca, de ouvido. Um é diferente do outro, mas faz parte de um corpo. Mas faz parte de um corpo. O cabeça pensante é Cristo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte com Cristo do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da construção de Cristo. Ele é o alicerce e nós estamos sendo construídos em cima de Cristo. Cristo é o fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meu louvado seja Deus. Essa palavra que nos foi dita, que nós somos parte do corpo de Cristo, e o nosso corpo não é mais nosso, mas o nosso corpo agora pertence a Cristo. Assim sendo, olha um exemplo, não é? O que o apóstolo Paulo quis dizer? O que Paulo quis dizer? Quando mencionou que o nosso corpo pertence a Deus, o que ele quis dizer com isso daí? Vamos interpretar isso daí, não é? Muitas pessoas dizem que têm o direito de fazer o que querem com o seu corpo. Com o seu corpo. Será que um escravo ele podia fazer o que ele queria? O dono dele que mandava. Se ele tivesse um filho, o filho não era dele, era do dono dele. Ele era como se fosse uma peça de carro, como se fosse um objeto, como se fosse um cachorro. Um cachorro que tem dono. Então veja, quando nasce os filhotinhos, você pode dar para quem quiser, vender para quem quiser, porque você é o dono do cachorro. E vejo o escravo é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Embora pense que isso seja liberdade, estão realmente escravizando por seus próprios desejos. Eles estão sendo escravizados pelos seus próprios desejos. A pessoa que acha que pode fazer o que ele quer, que ele é dono do corpo dele. Não, ele está se escravizando debaixo do desejo dele. Louvado seja Deus. Quando nós tornamos cristão, o Espírito Santo passa a morar em nós. Ocupar a casa que ele comprou. Ele comprou, pagou bom preço.
Quando você compra uma casa, é você que faz o que você quer dela, você que enfeita ela do jeito que quer. Você é o dono da casa, você é o dono da propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Ele comprou essa moradia, nós somos moradia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, o nosso corpo não nos pertence mais. O fato de Deus ter nos comprado por bom preço alude nossa condição de escravo adquirido. Alude quer dizer, é que nem aquela nuvem, aquela neve que desgruda, que destaca das montanhas e cai para fora. Ela não está mais ligada na montanha. Ela alude, ela se destaca e cai. Quando nós aqui, que nem foi lido aqui, fomos comprados, nós aludo nossas condições de escravo adquirido. De escravo adquirido, é desligado, porque, olha bem, adquirido em um leilão. Jesus foi lá e comprou nós no leilão. Nós não pertencemos mais ao pecado, nós não pertencemos mais ao lado de lá, agora nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, nós somos propriedade de Deus, nós somos moradia de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém viver em um edifício, se você mora num edifício de propriedade de outras pessoas, veja bem, né? Ele vai procurar essa pessoa que mora no edifício, propriedade de outra pessoa, ele vai procurar evitar, né? evitar violar as regras. Ele não vai, ele tem que respeitar as regras, né? Ele tem que respeitar as regras do edifício. Por isso, por seu corpo pertencer a Deus, você não deve violar as regras, os padrões da vida estabelecida pelo Senhor. Então agora nós mudamos de prédio. Nós éramos escravos, agora nós mudamos de lado. Agora nós somos propriedade do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem, um colher de pedreiro, com máquina abrindo buraco. Não! Deus mora no teu coração, no meu coração, no coração de todos que o aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, para que em tudo seja o seu nome glorificado. Amém, Jesus. Amém.